Boa tarde a todas e a todos. Meu nome é Nelise, sou defensora pública aqui em Araçatuba há 11 anos. Obrigada pela presença de todos, principalmente obrigada pelo convite, pela participação, pelo empenho aí do vereador Wesley, Edna Flor, representando a Secretaria de Participação Cidadã, Silvana, representando a Secretaria de Educação, a Juliana, representando a Secretaria de Assistência Social. E é muito bom e muito revigorante, né? Esses encontros são sempre energizantes para a gente, sair um pouco daquela rotina maçante, daquele dia a dia, e a gente vê um pouquinho mais de resultado nas nossas ações, né? Como a Edna apontou, a Defensoria Pública saiu aqui com muito suor em São Paulo, né? Foi um fruto de muita luta dos movimentos sociais. E, né, a Defensoria aqui não existe sem os movimentos sociais, a gente tem uma relação muito íntima e a gente deve satisfações à sociedade, aos movimentos, porque a gente existe para elas e por eles, né? Pelos movimentos e para eles. Então, quando a gente consegue sair um pouquinho dessa rotina de processo e atuar na educação em direito, que é na cidadania, que é onde efetivamente eu acho que as mudanças são feitas. É muito bom, é muito revigorante, então obrigada pela essa oportunidade, tá bom? Eu vou tratar um pouquinho sobre os aspectos jurídicos da Lei Maria da Penha, e, ao final, se vocês tiverem dúvidas, a gente pode tentar esclarecer, certinho? Então, vamos lá. Então, o encontro hoje, né, decorrente da Lei Municipal 8.259, de 10 de maio de 2021, que incluiu a necessidade de tratarmos sobre a Lei Maria da Penha nas escolas municipais. Antes de entrar propriamente na Lei Maria da Penha, eu trouxe assim um pequeno apanhado sobre a forma de tratamento das mulheres na legislação brasileira, porque eu acho que isso é essencial, né? As leis, elas refletem a nossa sociedade, quem somos, e elas moldam a nossa sociedade também. Então, é uma via de mão dupla, né, essa parte da legislação. Então, quando a gente pega a legislação e a gente vê que até pouco mais de 100 anos atrás, né, quando foi promulgado o Código Civil de 16, a mulher casada era considerada relativamente incapaz. Ela só poderia administrar os bens do casal em situações excepcionais. O marido podia anular o casamento se descobrisse que a mulher não se casou virgem. A mulher era obrigada a adotar o sobrenome do marido. A gente começa a entender um pouquinho por que a mulher é tratada como uma propriedade, como um objeto na nossa sociedade. E isso, lá na frente, vai culminar na violência doméstica. Somente em 1932, a mulher passa a ter direito ao voto. Recentemente, até, acho que umas 2 semanas atrás, estavam publicando 90 anos do voto feminino, que foi o Código Eleitoral de 32. Só que, na verdade, em 34, a Constituição disse que só poderiam votar as mulheres que exerciam função pública remunerada. Então, era um voto bastante restrito, né? E, na Constituição de 46, o voto é ampliado para todas as mulheres, desde que alfabetizadas, né? Porque, até então, os analfabetos não poderiam votar. E o índice de mulheres analfabetas era muito grande, porque as famílias não entendiam como necessário. E os homens precisavam autorizar essas mulheres casadas, ou os pais, ou os irmãos mais velhos, enfim, a irem para o caminho da educação. Então, em 85, os analfabetos finalmente são permitidos a votar. E, nessa época, 27% das mulheres adultas eram analfabetas, então excluídas completamente da participação política do nosso país. Isso é um dado muito relevante, né? Porque a gente ainda está lutando com os reflexos da falta de participação política, né? Hoje, quando você pega a Câmara dos Deputados e vê que apenas 15% são mulheres, né? 12% das senadoras apenas mulheres, a gente começa a entender. E aí veio, pode passar para o próximo, veio a Constituição Federal de 88, que foi um marco, né? Que mudou muita coisa e trouxe como um artigo 1º, inciso 1, dos direitos e garantias fundamentais. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Foi proposital, né, a inclusão de homens e mulheres. Em outras leis, simplesmente se diz, todos são iguais perante a lei.
mas aqui foi preciso dizer homens e mulheres. Só que ainda quando a gente analisa a Constituinte, a Assembleia Nacional Constituinte, a gente vê que menos de 5% dos 590 parlamentares eram mulheres. Então, a nossa participação era ínfima. E hoje a gente é mais de metade da população e representa aí de entre 12% e 15% dos mandatos eletivos. Isso diz muito sobre a nossa sociedade, né? Somente em 62, então a geração da minha mãe, somente em 62, a mulher casada retorna à plena capacidade. E ela não precisava mais de autorização do marido para trabalhar ou para receber uma herança, vejam só. Em 77, finalmente, a possibilidade de dissolução do casamento, né, que até então, com aquele vínculo muito intrínseco entre Estado e religião, era indissolúvel, não podia misturar. O Código Civil de 2002 trouxe incorporou várias mudanças que já tinham sido feitas pelo divórcio, Estatuto da Mulher Casada, e trouxe, por exemplo, que a mulher não é mais obrigada a adotar o sobrenome do marido, que é muito significativo, né? Porque a mulher é obrigada a casar e adotar aquele sobrenome, ela é obrigada. Hoje não mais, ela pode, ou o homem pode, ou os dois podem, de acordo com a livre vontade dos dois. Pode passar, mas... Então, como a Beth já falou um pouquinho aqui sobre a Maria da Penha, ela é nascida, né, do Ceará, formou-se em farmácia pela Universidade Federal do Ceará, então, era uma mulher que estudava, estava fazendo mestrado na USP quando conheceu o marido dela, se casou com ele em 76, depois teve 3 filhas com ele, em 83 ele tentou matá-la enquanto ela dormia com um tiro nas costas. 4 meses depois ela voltou para casa, já paraplégica em razão do tiro, e ele tentou eletrocutá-la enquanto ela tomava banho. Ela, então, pode passar. Isso foi em 83, tá? Primeiro julgamento em 91, 8 anos depois, ele foi condenado a 15 anos de prisão, mas saiu em liberdade. Como ele ainda estava em liberdade desde então. Em 95, é um novo julgamento, a pena é reduzida para 10 anos e 6 meses, e ele permanece solto, tentando anular com vários recursos e tudo mais. Em 98, então, 15 anos depois, né, da tentativa de assassinato, ela levou o caso à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, Organização dos Estados Americanos, junto com um coletivo de ONGs feministas, né, que foram essenciais. Obrigada, Beth. Foram essenciais para essa organização, para que ela conseguisse chegar a esse caso, à Corte Interamericana. E o que é muito representativo também, o Brasil simplesmente não se pronunciou. O Brasil permaneceu omisso. O Brasil foi oficiado pela comissão para prestar informações e o Brasil simplesmente nada falou. Pode passar. Então, em 2001, o Brasil foi responsabilizado pela negligência, omissão e tolerância, né? Essa palavra é importante, tolerância, em relação à violência doméstica praticada contra as mulheres brasileiras. Uma das recomendações era de fortalecimento da legislação em defesa da mulher. Em 2002, o ex-marido dela foi condenado a 6 anos de prisão, cumpriu 2 anos e foi solto, né? Então, em 2002, 19 anos depois do ato que ele praticou 2 tentativas de homicídio contra ela, e ele cumpriu 2 anos e foi solto. Pode passar. Então, aí veio a Lei Maria da Penha. O que é muito relevante, né, na lei? Ela foi elaborada a partir de inúmeras reuniões com ONGs, feministas e participação da sociedade civil. Ela é considerada pelo Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher uma das 3 melhores leis do mundo sobre a matéria. E ela não é uma lei penal. Isso é muito importante. E qual que eu acho que é o papel principal da lei? Ela retira da invisibilidade a violência doméstica. E é isso que a gente está lutando, para acabar com aquele conceito de briga de marido e mulher não se mete a colher. Sim, a mulher é o sujeito frágil dessa relação e o Estado tem a obrigação de protegê-la. Então, essa que é a relevância da Lei Maria da Penha. Ela não é uma lei penal, ela não é uma lei para colocar todo mundo na cadeia. A maior parte dos dispositivos dela não tratam sobre figuras penais. São 46 artigos, somente 4 têm natureza penal, ou seja, 10%. O resto da lei trata sobre atendimento,
formas de atendimento, atendimento em rede, né, especificam quais são as formas de violência, mas são para proteger a mulher. Tá? Pode passar. Então, traz importantes avanços na assistência à mulher. Se você pega a lei, ela é muito detalhista. Por exemplo, como essa mulher vai ser atendida na delegacia, qual vai ser a forma de atendimento, quem vai atendê-la. Ela é muito detalhista nesse sentido para que haja efetivamente uma proteção e para que essas mulheres se sintam seguras a procurar os seus direitos. Ela traz medidas de prevenção, formas de atendimento. E as medidas protetivas de urgência foram um grande avanço. Né? A proibição de se aproximar a menos de 200 metros da vítima e dos familiares, proibição de manter contato. Isso foi muito importante e tem se demonstrado muito efetivo. Traz a atuação integrada e multidisciplinar, o trabalho de rede, como a Silvana bem apontou, né? Assistência social, psicólogos, Defensoria Pública, Ministério Público, Judiciário, todos juntos. Dos artigos mais importantes é que veda a aplicação de penas de cesta básicas ou outras prestações pecuniárias e de pagamento isolado de multa. Porque, até então, a maioria das coisas ficavam ali. Ah, não, o marido era condenado, mas, ao final, ele pagava 10 cesta básica e acabava por ali. Então, muitas mulheres não procuravam, porque, eu vou procurar, vou me desgastar, vou ter que falar tudo aquilo, vou ter que repassar por tudo que eu vivi para, no final das contas, ele pagar alguma cesta básica e ir embora. Então, isso desestimulava muito as mulheres. Pode passar para a gente ler. Aí, a gente traz um pouquinho, eu vou trazer bem de passagem mesmo, porque é um conceito um pouquinho mais complicado, mas o conceito de igualdade material, né? Porque aí, quando a gente vai falar de Lei Maria da Penha, aí logo surge. E o João da Penha, né? Então, o porquê? Porque existe uma lei que protege as mulheres. Porque nós somos diferentes, né? A mulher tem as diferenças em relação ao homem. Então, quando a gente fala de um tratamento igualitário à mulher, é um tratamento que respeite as diferenças. Né? Então, ela tem uma importante função na efetivação do direito à igualdade material. Nessa igualdade, deve-se garantir o direito à diferença, e o ser humano deve ser analisado em suas especificidades. O direito à diferença implica no direito ao reconhecimento de identidades próprias, o que propicia a incorporação da perspectiva de gênero. Isso é, repensar, revisitar e recontextualizar os direitos humanos a partir da relação entre os gêneros como um tema transversal. Né? Lógico que não dá para a gente tratar de gêneros aqui de forma, né, tão rápida, mas é importante que se discute. Acho que ela vai poder, né, a Jamile vai poder falar melhor do que eu sobre isso, mas não tem como falar de violência doméstica sem falar de gênero. Tá bom? Próximo. Vocês se importam se eu tirar a máscara? Porque eu estou ficando... Pode, Silvana. Estou ficando um pouco sem ar. Eu trouxe um trechinho aqui de um texto que eu achei muito interessante. Chamou Espiral da Violência. Então, ele fala assim: silêncio e indiferença, reclamações, reprimendas e reprovações, castigos e punições. É assim que começa a violência psicológica, que não demora a se transformar em violência física. Aos gritos seguem-se os empurrões, tapas, socos, pontapés, num crescer sem fim. As agressões não se cingem à pessoa da vítima. O varão destrói os objetos de estimação da mulher, a humilha diante dos filhos. Sabe que estes são os seus bens mais preciosos e ele ameaça maltratá-los. Pode passar. Em um primeiro momento, a vítima encontra explicações e justificativas para o comportamento. Acredita que é uma fase que vai passar, que ele anda estressado, trabalhando muito ou com pouco dinheiro. Procura agradá-lo, ser mais compreensiva, boa parceira. Para evitar problema, afasta-se dos amigos, submete-se à vontade do agressor. Vive constantemente assustada, pois não sabe quando será a próxima explosão, e tenta não fazer nada de errado. Torna-se insegura, e, para não incomodar o companheiro, começa a perguntar a ele o que e como fazer, tornando-se sua dependente. Anula a si própria seus desejos, seus sonhos de realização pessoal e seus objetivos de vida. Pode passar.
O homem não odeia a mulher, ele odeia a si mesmo, quer submetê-la à sua vontade. Assim, busca destruir sua autoestima. Críticas constantes levam-na a acreditar que tudo o que faz é errado. Nada entende, nada sabe, não sabe se vestir nem se comportar. É induzida a acreditar que não tem capacidade para administrar a casa e nem cuidar dos filhos. A alegação de que não tem bom desempenho sexual resulta no afastamento da intimidade, surgindo a ameaça de abandono. Pode passar. Para dominar a vítima, o varão costuma isolá-la do mundo exterior, afasta-a da família, proíbe amizades, a ridiculariza perante os amigos, muitas vezes a impede de trabalhar sob a justificativa de ter condições de manter a família sozinho. Com isso, a mulher se distancia das pessoas junto às quais teria como buscar apoio. Perde a possibilidade de contato com quem poderia incentivá-la a romper a escalada de violência. Pode passar. Nesse momento, ela vira um alvo fácil e a angústia passa a ser seu cotidiano. Questiona o que fez de errado sem se dar conta de que para o agressor não existe nada certo. Não há como satisfazer o que nada mais é do que desejo de dominação, de mando, fruto de um comportamento controlador. Ele sempre atribui a ela a culpa, tenta justificar seu descontrole na conduta da mulher, alega que foi a vítima quem começou, não faz nada correto, não lhe obedece. Ela acaba reconhecendo que, em parte, a culpa é sua. Assim, o perdoa para evitar nova agressão, recua, deixando espaço para a violência. O medo da solidão a faz dependente, sua segurança resta abalada. Não resiste à manipulação e se torna prisioneira da vontade do homem. Depois de um episódio de violência, vem o arrependimento, os pedidos de perdão, o choro, as flores e as promessas. Cenas de ciúme são justificadas como prova de amor, o que deixa a vítima lisonjeada. O clima familiar melhora e o casal vive uma lua de mel. Ela sente-se protegida, amada, querida e acredita que ele vai mudar. A ferida sara, os ossos quebrados se recuperam, o sangue seca, mas a perda da autoestima e o sentimento de menos-valia, a depressão, essas são feridas que jamais cicatrizam. Tudo fica bem até a próxima cobrança, ameaça, grito ou tapa. É um texto da Maria Berenice Dias. E ele trata, né, sobre os ciclos da violência. Pode passar, por gentileza. Eu vou passar aqui bem rapidamente. Hoje se falam em 3 momentos, né, do ciclo da violência doméstica. Então, o primeiro momento seria esse aumento da tensão, em que o agressor está tenso, irritado, com coisas insignificantes, humilha a vítima, faz ameaça, destrói objetos. A mulher tenta acalmar, deixa disso, não comenta nada com ninguém, porque está envergonhada, se sente culpada, acha que ela fez alguma coisa errada. E, nesse momento, os sentimentos que prevalecem são de tristeza, angústia, ansiedade, medo e desilusão na mulher. Em seguida, vem o ato de violência em si. Corresponde à explosão do agressor. A falta de controle chega ao limite e leva ao ato de violência. Pode ser verbal, física, psicológica, moral ou patrimonial. A mulher, nesse momento, né, vive uma tensão psicológica severa, medo, ódio, solidão, pena de si mesmo, vergonha, confusão e dor. Geralmente, é nesse momento que se busca ajuda e há um certo distanciamento do agressor. Próximo. Por fim, vem a fase final do ciclo, né, que é o arrependimento e comportamento carinhoso, que a gente chama da lua de mel. Ele se torna amável para conseguir a reconciliação. E a mulher se sente muito confusa e pressionada a manter o relacionamento, né? Geralmente por filhos, família, religião. Sente muito medo, culpa e ilusão. Como ele demonstra remorso, ela se sente responsável por ele. E acaba aceitando ele de volta, criando uma relação de dependência. Por fim, a tensão volta e com elas agressões, que não necessariamente são físicas, né? Elas podem ser para sempre, durante toda a vida, um ciclo de violência psicológica, moral, que não chega a tapas, né? E, em alguns casos, o ciclo somente se interrompe ou se encerra com o feminicídio, quando a mulher, né, não consegue pedir ajuda ou não é ajudada de forma adequada. Infelizmente, isso só acaba assim. Então, a violência física abrange qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal. Empurrões, puxões de cabelo, espancamentos, tapas, sacudir e apertar os braços, atirar objetos, enfim. O levantamento do Fórum Nacional de Segurança Pública de 2020, ele trazia dados de 2019 e os dados indicavam que em torno de 1.600.000 mulheres, só no ano de 2019, tinham sido vítimas de espancamento e tentativa de esganadura.
né? Então, é muito sério, os índices são muito altos e a gente precisa lutar contra isso. Vem, então, a violência psicológica, que envolve dano emocional e diminuição da autoestima. Eu acho que é aí que pega a maior parte dos casos, né? Porque a maior parte dos agressores é ali que ele atua, né? Diminuindo a autoestima, fazendo ela se sentir dependente dele, acreditar que somente vai ser feliz com aquela pessoa, e fica muito difícil romper o vínculo. A violência psicológica, alguns exemplos, né? Isolamento, proíbe de estudar, de viajar, proíbe de visitar os amigos ou a própria mãe, retira a liberdade de crença, muitas vezes impede de ir na igreja, monitoramento do celular, vigilância constante. Hoje em dia fala-se sobre o gaslighting, né? Que seria uma forma de... Não existe uma tradução assim muito literal, mas distorcer e omitir fatos para deixar a mulher em dúvida sobre a sua memória e a sanidade. É um tipo de manipulação, né? Em que o agressor, ele, né, é o famoso, você está louca, você é histérica, ninguém vai acreditar em você, você está maluca, você está indo longe demais, isso não existe. É o tentar colocar em dúvida a sanidade dela, até o momento que ela não acredita mais que ela é capaz de tomar decisões sem aquele agressor. A violência sexual, aqui ele traz vários... Ele descreve, né, a lei descreve várias condutas que já estão tipificadas em outros tipos penais, tá? E traz um método importante que é, por exemplo, impedir de usar métodos contraceptivos, né, ou atuar para anular os exercícios de seus direitos sexuais e reprodutivos. Isso é muito, muito comum, infelizmente. Próximo. A violência patrimonial, né? Quantas mulheres aí que trabalham e têm que entregar seus salários integralmente aos maridos? Quantas mulheres que não sabem nada sobre as finanças da casa, sobre os bens da família, e, por isso, ficam eternamente dependentes. E a violência moral, né? Ela ali, a psicológica, ali, em alguns momentos se confundem, mas abrange aí, basicamente, calúnia, difamação, injúria, xingamentos e desvalorização da vítima. Então, algumas medidas protetivas de urgência, que foi o que eu falei, que foi um marco bem importante na legislação. Então, suspensão do posse ou restrição do porte de armas do agressor. Nos últimos 20 anos, 51% das mulheres vítimas de feminicídio foram mortas por disparos de armas de fogo. Afastamento do lar, proibição de se aproximar e manter contato por qualquer meio com a ofendida e seus familiares. Pode passar. Restrição ou suspensão de visitas aos dependentes, alimentos provisórios, comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação, acompanhamento psicossocial do homem, né? Próximo. E aqui tem algumas medidas protetivas para a mulher. Encaminhamento a programas comunitários de proteção e atendimento, recondução dela com os dependentes ao domicílio após o afastamento do homem, afastamento da ofendida sem prejuízo de qualquer direito, né? A gente ainda ouve muitos homens usarem isso. Se você sair de casa, você vai perder a guarda do seu filho, você vai perder direito a alimentos. Não existe mais isso, tá bom? Matrícula dos filhos, né? Instituições de educação mais próximas de seu domicílio, transferência para essa instituição, independentemente de vagas, né? Que é uma questão que entra aí na Secretaria de Educação. Aí vem aqui a proteção patrimonial, restituição de bens, né? A mulher tem direito a ser acompanhada à sua casa, se ela lá não for permanecer para tirar seus pertences, seus documentos, suspensão de procuração, proibição de celebração de atos e contratos, entre outros. Alguns pontos importantes sobre a lei, né? Ela aplica-se a lésbicas, transexuais e travestis. É proibida a aplicação do princípio da insignificância às condutas descritas na lei. A vítima não pode ser portadora de notificação ao agressor. Isso parece uma piada, né? Ter que constar na lei, mas até então a mulher saía do juizado com uma notificação para entregar ao ex-marido de que ele não poderia agredi-la. É uma piada de mau gosto, né? O juiz também deve fixar um prazo de vigência para a medida protetiva. E aqui, que é muito importante, o crime de lesão corporal é processado mediante ação penal pública incondicionada. Então, não depende da manifestação da vítima. Quando houver lesão corporal, ainda que leve, não depende
da vontade da vítima, o Ministério Público é obrigado a prosseguir com esse processo. Para que a vítima se retrate, em outras situações que não é de lesão, é preciso que isso seja feito em uma audiência diante do juiz e do promotor e sem o agressor. Tá bom? Então, na hipótese de lesão corporal, a renúncia não tem eficácia e nem a reconciliação. Então, se houve lesão corporal, não importa se o casal voltou a viver juntos, essa ação vai prosseguir, porque ela independe da manifestação da vítima. Certinho? E agora, o que falta, né? E eu acho que é para isso que a gente está aqui. Então, essas são as reflexões da Maria Berenice Dias, que é uma ex-desembargadora, é muito atuante na área de família, principalmente nos direitos das mulheres. Então, ela fala: empoderar as mulheres e mostrar a elas que o Estado está com as portas abertas para acolhê-las. Contudo, o ciclo de violência só terá chances de ser refreado quando o último dispositivo da lei for aplicado. O que diz? Esse dispositivo permite que o juiz determine o comparecimento obrigatório do agressor a programas de recuperação e reeducação. Mas, para isso, é necessário que tais espaços existam. Estes serviços devem ser prestados por profissionais das áreas psicossociais. E o objetivo é gerar no homem a consciência de que ele não é proprietário da mulher e não pode dispor do seu corpo. Após gerar a mesma consciência em nossos garotos. Eu pus garotos, mas depois me arrependi, né? Nos nossos garotos e garotas, né? Através da educação. Porque é aí que a gente vai conseguir efetivamente quebrar esse ciclo. É através da educação, é através da formação. Eu coloquei essa música aqui, bem rapidinho. É uma menina que chama Olivia Rodrigo. Ela é bem novinha, ela tem 19 anos, ela é americana, é uma tradução meio literal. Mas o que eu achei interessante é que ela passa a música inteira tentando agradar aquele cara. E o quanto a gente vive disso, né? O quanto a gente é educada para agradar, para fazer o que ele gosta, para saber o que ele gosta. Mas aí ela descobre que ela nunca vai ser suficiente para ele, porque o problema não está nela, está nele. Né? E é uma menina que, né, com 19 anos, conseguiu ter essa percepção. É uma nova geração. Mas é isso que a gente precisa buscar, né? Que o problema não está na mulher, que a culpa não é da mulher. Então, é isso que é importante. Por isso, é importante a gente começar a tratar disso com as nossas meninas, né? De empoderar. Essa palavra é muito forte, é muito emblemática e é muito necessária, né? Nós precisamos empoderar nossas mulheres, nossas meninas, nossas adolescentes, para não aceitarem, para dizer basta, né? Para que a gente possa ter uma sociedade mais igualitária, mais justa, e em que nós, mulheres, não tenhamos medo de sair às ruas com medo de sermos agredidas. Né? E, inclusive, em relação a isso, rapidinho, já estou terminando, prometo. É que eu queria colocar um slide aqui, eu acabei me esquecendo. Mas eu vou trazer aqui rapidinho. Aqui é um slide da Anistia Internacional sobre violência de gênero. A Jamile vai mostrar, então está ótimo. Porque eu falei, nossa, ficou faltando. Mas, então, é isso, gente. Eu, aqui, em nome da Defensoria Pública, me coloco à disposição de vocês. Como eu disse, é uma das coisas mais importantes da nossa legislação estadual, a educação em direitos. Né? E a gente sabe que a gente está devendo um pouco nisso por conta do atropelado da vida, mas a gente está à disposição de vocês para a gente continuar esse projeto e outros projetos que vocês tenham, contem conosco. Agradeço muito a Juliana com a parceria que a gente está fazendo no CRM. E vamos juntas, não vamos juntos e juntas, né? Porque essa mobilização é essencial. A gente não pode se desmobilizar, porque nada nos foi dado até aqui. Né? Tudo a gente teve que tomar na marra. Então, a gente tem que continuar mobilizado e a gente não pode deixar baixar a guarda. Tá bom? Então, parabéns pelo evento, obrigada e estou à disposição para dúvidas.